O nosso convidado de hoje nasceu no Rio de Janeiro em 1945 e é letrista, poeta e filósofo. Trata-se de Antônio Cícero, autor de mais de 100 letras de músicas feitas principalmente para sua irmã Marina, mas também para outros artistas como Adriana Calcanhoto e Lulu Santos. Publicou 2 livros de poesia e 2 de temas filosóficos, sendo que o último em 2005 pela Companhia das Letras, chamado Finalidade Sem Fim. Eu subi a Correia do Lago e esse é Algumas Palavras. Você ter esperado chegar aos 50 anos de idade para publicar o seu primeiro livro de filosofia e no ano seguinte de poesia, tem a ver então com esse tempo que você ficou estudando filosofia, vai para Londres, volta, o que aconteceu? Eu queria realmente escrever sobre filosofia, mas eu escrevia poesia. E escrevi, tinha caderno de tudo escrito, com poemas escritos e tudo. Mas aconteceu uma coisa em Londres, que foi o seguinte, que foi uma coisa muito boa e por outro lado, teve uma influência também sobre esse assunto. Porque eu, em Londres, conheci Caetano Veloso e Gilberto Gil, que estavam também na mesma época, tinham sido exilados. E foi muito importante o meu convívio com eles. Entre outras coisas, eu conheci a poesia concreta através deles. Os poetas, inclusive conheci pessoalmente o Haroldo de Campos, que foi a Londres uma época e a gente conviveu, passou um tempo que se via muito. E eu fiquei muito impressionado com as obras, comecei a ler as coisas de Augusto, de Haroldo, fiquei muito impressionado com eles, porque me pareciam intelectuais muito modernos, muito mais modernos do que a maior parte dos intelectuais da área literária no Brasil, que me pareciam antiquados, não ousados, incapazes de realmente ousar e de criar uma coisa nova, que não fosse exclusivamente, como é que se diz, de caráter regional, nacional, etc. Quer dizer, intelectuais capazes de, inclusive não só eram poetas, mas o que me impressionava também, a coisa de ser teóricos de vanguarda realmente. Quer dizer, era uma vanguarda brasileira, que me impressionou muito, porque eu até então não tinha tido contato com pessoas porque normalmente o Brasil naquela época estava seguindo as vanguardas internacionais. Tanto em filosofia quanto em qualquer tipo de teoria, né? É uma coisa que... De modo que isso me impressionou. E quando acabei o curso, que voltei para o Brasil e fui trabalhar aqui na Fundação Getúlio Vargas, uma época, eu pensava, eu continuava escrevendo poesia, mas eu, na verdade, apesar de gostar de todas as coisas que eles escrevem, eu gosto de escrever poesias em versos. Quer dizer, você não aderiu a um estilo concretista? Não, eu gosto de ler e gosto de escrever mais poesia em versos, na verdade. Gostava muito, admirava muito os experimentos todos deles, mas não é uma coisa que eu possa ou que queira fazer realmente, entendeu? Não é o tipo de coisa que me mobiliza em poesia. Nesse seu novo livro, Finalidade Sem Fim, um dos artigos você trata um pouco sobre isso, de como as vanguardas liberaram os poetas e a poesia moderna e contemporânea a se fazer o que se quer. Quer dizer, essa foi a vantagem, né? Hoje em dia você pode se dar o luxo de escrever soneto, verso lírico, rimando, não rimando, como quiser, sem estar com isso repetindo. É de um outro ponto de vista, é da ordem da liberdade. Exatamente. Tá bom, vou dar, você que é o dono da ideia. Esse é o resultado final de todo esse empreendimento de vanguarda, a meu ver. Mas, naquele momento, a situação era outra, porque você tinha ou aqueles poetas que rejeitavam totalmente a experiência concreta, quer dizer, que achavam que poesia tinha que ser feita como sempre havia sido feita, e você tinha
eles, esses poetas de vanguarda, que diziam, por exemplo, que o verso estava morto. A vanguarda abre determinados caminhos, mas considera que outros caminhos são obsoletos ou mesmo contraproducentes, é como se fossem regressivos, não é verdade? E justamente nessa fase foi que a contradição de sensibilidade e intelecto, como eu digo, minha, se tornou mais forte. Quer dizer, como eu admirava muito as coisas, as teorias deles, e não tinha pensado bastante nesse assunto, não era a isso que eu me dedicava em filosofia, por exemplo, entendeu? Então me parecia que a minha poesia era uma coisa um pouco obsoleta, uma coisa de uma sensibilidade já um pouco fora daqui. Eu não me sentia animado a publicar. Quer dizer, é interessante que você passou a usar a filosofia para pensar a poesia, talvez até para compreender, por exemplo, nesse livro. Você tem vários textos, né? Onde você usa da filosofia para pensar a poesia, até para legitimar essa liberdade, para que não seja só uma liberdade quero porque quero, mas sim sustentada em outros preceitos. É verdade, esse é o sentido mesmo desse livro, desse último, que não é propriamente um livro de filosofia, mas no qual eu uso filosofia, né? Quer dizer, é um livro sobre poesia e arte, mas a minha abordagem é sempre filosófica. No primeiro livro que fiz de filosofia, que foi antes, justamente por isso. O Mundo desde o Fim. Acabei fazendo o tal que você acabou sendo o primeiro livro Acabou solo, sendo o primeiro livro, assim. E era um livro de filosofia. Eu trato da questão da modernidade, exatamente, o que é exatamente essa... Que parece que é uma coisa que perpassa os dois livros. Esse livro, o moderno está lá, e você estreia, então, numa época em que estava surgindo com muita força a ideia da pós-modernidade, do pós-moderno. E esse livro se opõe radicalmente a essa ideia. Por quê? Eu não acredito que haja pós-modernidade, seja concebível pós-modernidade. O moderno, como eu vejo nesse livro e tento demonstrar, o moderno não é uma etapa entre outras da história, entendeu? O moderno é, na verdade, onde se cai quando desaparecem todas as ilusões ideológicas. Entende? Em última análise, o mais moderno o que é realmente... É como se o moderno fosse o chão último. Mas a cultura não começa nesse chão. A cultura começa lá em cima, com uma porção de ilusões espirituais e espiritualistas. Na verdade, o moderno é o resultado da falência de todas essas ilusões. Ser moderno, ser um poeta moderno, agora que eu estou fazendo um link assim, para o seu caso, que é filósofo, é um filósofo que pensa o moderno, mas que também tem um viés poeta. Então, ser poeta moderno é ser o poeta que faz o que quer. Então, não poderia ser moderno uma poesia de vanguarda que obriga um formato de poesia. Isso não combinava com a modernidade existir regras para a poesia. Na realidade, as vanguardas realmente realizam nesse plano estético o que é a verdade da modernidade. Eu concordo com isso. Quer dizer, na verdade elas acabam chegando a esse ponto em que nós hoje sabemos que não há regra nenhuma que você possa impor a um poeta. Ou dizer, não há regra para se fazer um poema. Não existe isso. Nós sabemos, hoje, na verdade... não é que todos os poemas valham a mesma coisa, que vale tudo. Também já é um outro erro. Vale tudo. Então, se não há regra, vale tudo. Não. Na verdade, nós julgamos e temos o direito de julgar cada poema que aparece, cada objeto de arte que aparece. Todos são sujeitos a serem... Mas nós os julgamos como indivíduos. Entende? Não em virtude de ser um soneto, ou de ser um alexandrino, ou de ser o que for. Nós julgamos cada objeto que aparece de arte enquanto tal. E não há regras prévias para esse juízo. Esse juízo
que leva em conta tudo que nós sabemos, na verdade. Quando você julga uma obra de arte, tudo que você sabe e toda a sua sensibilidade, toda a sua inteligência, tudo entra nesse juízo. Um poema, por exemplo, para que serve um poema? Não podemos dizer que o poema é feito para isso ou para aquilo. Na medida em que ele é feito para isso ou para aquilo, por exemplo, um poema é feito para mobilizar as massas, etc., é justamente a medida em que ele não é um poema. Ele é um poema, o juízo estético, quando você julga um poema enquanto um poema é bom, não porque ele serve para isso ou para aquilo, mas por alguma coisa que nós justamente não podemos definir, fechar. Não é? Então, ele tem uma finalidade, mas, primeiro, não é uma só, são muitas finalidades, sem fim, entendeu? Não se pode definir essa finalidade e nem fechar nenhuma dessas finalidades, dizer, acabou, é isso aqui, para isso é que serve um poema. É nesse sentido que eu usei essa expressão. Entende? Cada poema que se pega está nessa... Cada poema que a gente julga... É interessante você dar esse título ao seu livro, né? Finalidades, eu botei no plural sem fim, porque eu estou falando sobre sobre arte e falando sobre vários artistas, né, no próprio livro. Quer dizer, você está querendo mostrar um enfoque de encarar a obra desses artistas e a arte com esse enfoque. Com esse enfoque. Quer dizer, eu estou lembrando que você já tinha usado esse conceito kantiano num livro que foi esse aqui, o livro Guardar. Foi nesse poema, você podia até ler para a gente, que foi a primeira vez que você colocou esse... É verdade. Isso, e na verdade aqui, ele nem tem sentido filosófico, né? Eu usei pela expressão. Mas você sabia que existia claro, esse sentido, quer dizer, nada é à toa. Não, e pode ser lido com esse sentido. Né? Chama-se 11h30. Quando a noite vem, um verão assim, abrem-se cortinas, varandas, janelas, prazeres, jardins. 11h30, alguém concentrado em mim, no espelho castanho dos olhos vê finalidades sem fim. Não lhe mostro todos os bichos que tenho de uma vez. Armo o circo com não mais que uns 5 ou 6. Leão, camelo, garoto, acrobata, e não há luar, e os deuses gostam de se disfarçar. Você tem uma coisa especial de dar uma inflexão especial à sua leitura, e deve ter sido por isso que já gravou 2 CDs, quer dizer, cada livro desses tem um CD gravado, e todo mundo comenta que a sua leitura assim, acrescenta muito a sua poesia. Você gosta de ler? Como é que é a sua relação com a leitura? Eu gosto de ler, eu sempre leio em voz alta os poemas quando posso, em voz alta por dentro, interior. Porque eu acho que num poema absolutamente tudo é significante, não é? E o som em particular é muito importante. Você está assistindo a Umas Palavras, que hoje entrevista o poeta Antônio Cícero. Quanto tempo, em média, demora um poema seu para ficar pronto? Às vezes demora um tempo mesmo, vários dias. Vários dias? Às vezes demora, às vezes sai rápido. O poema meu mais conhecido, que é o Guardar, né, que é o título desse poema, quanto poema mesmo. Letras de música não, que tenho várias muito conhecidas, mas poema, o Guardar saiu na mesma hora, eu escrevi... É mesmo? O Guardar realmente é uma graça de poema, e muita gente fala em Antônio Cícero, associa imediatamente o Guardar, então eu vou pedir para você ler para os fãs do Guardar, para ele te ouvir de novo. Tá. Guardar. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la,
mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa, vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda, guarde o que quer que guarda um poema. Por isso, o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. A impressão que dá é que você, a cada vez que lê esse poema, você renova o prazer da feitura. É isso? Talvez um pouco, eu quando você relê suas coisas, você gosta? Não só as minhas, não. Um poema de outra pessoa que eu gosto, um poema do Drummond, eu leio um pouco como se eu tivesse feito aquilo. O Drummond seria a sua maior influência e talvez a maior influência nos poetas contemporâneos, você acha? Tenho a impressão que ele é a maior influência nos poetas contemporâneos. Há um pouco tempo atrás eu diria que era João Cabral. Mas eu tenho a impressão que o Drummond cada vez mais se impõe. Porque realmente eu acho que ele é o maior poeta brasileiro e um dos pouquíssimos, um dos 3 maiores da língua portuguesa, né? Junto com quem mais? Junto com Camões e Fernando Pessoa. Eu tenho a impressão que não há nada maior do que isso, do que esses 3. E ele não fica atrás dos outros. Eu acho que isso é impressionante. Quer dizer, é um orgulho para o Brasil, realmente, ter um poeta dessa dimensão. E acho que vai ser cada vez mais, sempre, muito influente, né? O que mais que você lê, você gosta? Para dizer a verdade, eu não sei se Drummond é a minha maior influência. Talvez seja. Eu não sei dizer qual é a minha maior influência exatamente. Porque você tem toda uma relação com a língua inglesa, você até escreve às vezes em inglês. A poesia, eu aqui no Brasil, na escola, eu lembro que a gente lia umas coisas das antologias naquela época, quando eu era garoto, porque que se liam. O que eu mais gostava era de Gonçalves Dias, nessa época. Depois, antes mesmo de ir para os Estados Unidos, comecei a ver umas coisas de Vinícius, do próprio Drummond e tudo. Mas onde eu realmente me apaixonei totalmente por poesia, embora eu escrevesse desde sempre, mas me apaixonar, de certa maneira, se tornou uma grande revelação, foi nos Estados Unidos. Você foi com quantos anos? Eu fui com 13 anos. E ficou o quê? 2 anos? 14. Fiquei 5 anos lá. 5 é muito, então realmente... Então eu fiz, e no high school, havia o curso, o que eu mais gostava era inglês, por causa da literatura inglesa. E aí comecei a ler lá muita coisa. Era obrigatório ler Shakespeare, por exemplo, no Júlio César. A peça de Júlio César foi... Júlio César, para quem não sabe, está nos ouvindo, né? O Júlio César, e aí eu comecei a ler todas as outras coisas do Shakespeare. Houve uma grande... Para mim foi o ritmo, o som, a sonoridade inglesa foi muito importante. Eu não sei se influencia, essas coisas, você não sabe o que influencia exatamente, o que é que chega no resultado final, né? Mas tem poetas ingleses são coisas a que eu volto muito sempre. E depois descobri nos livros do papai, na biblioteca dele, descobri o Eliot. Eu lia muito e não entendia nada. Eu dizia, por que esse cara é considerado... Um dia, isso é uma coisa impressionante em poesia, né? Que você pode ler um poema e não dá a mínima, não entender. E um dia você pega e abre e lê o mesmo poema e de repente ele é a coisa melhor do mundo, entendeu? Ele é a coisa mais... E para mim o Eliot, de repente, estava falando sobre mim, o poema. Aquilo para mim foi uma revelação inacreditável. Eu digo, mas é isso. E aí mudei a maneira. Aquilo sim foi uma influência imediata, entendeu? Eu já comecei a imitar o Eliot imediatamente. Depois não ficou a imitação, mas você, na hora, a vontade que você tem é ser aquele poeta, né? Com o tempo, por exemplo, quando eu estudei filosofia, eu estudei muito grego e latim.
E hoje, quer dizer, eu leio todo dia um trecho de Homero, por exemplo, entendeu? Em grego, né? Em grego. Isso aqui é bacana, porque ler Homero eu também leio, mas traduzido, né? Mas ler em grego são quantos? Eu imagino. Maravilhoso. E o poeta, para mim, talvez o maior de todos os poetas hoje, que eu realmente, é Horácio. Horácio eu acho o máximo. Você não tem vontade de traduzir, fazer uma... Sabe o que acontece? Eu já pensei, sempre dá vontade. Quando você lê um poema que você gosta muito, a vontade de você participar daquilo é traduzindo, se for noutra língua. Mas me dá tanto trabalho ou mais do que escrever um poema meu novo, entendeu? Então eu prefiro escrever meus poemas. Eu já pensei muito nisso, mas aí você incorpora de alguma maneira aquilo, porque você sabe, há mesmo essa coisa de intertextualidade, os poemas se referem o tempo todo a outros poemas. Estou aqui pensando que nesse livro novo também você tem um texto falando sobre o Ali Salomão. E o Ali era um parceiro seu, um grande poeta. E é interessante você, nessa ligação com essa finalidade sem fim, colocar o Ali, que parece que vestia bem esse papel de alguém que tinha uma relação tão solta, libertária. Exatamente, tem sim. O Ali, eu descobri uma coisa pensando muito sobre o Ali, e mesmo depois que ele morreu, eu pensei muito, sistematizei umas ideias que eu tinha pensado sobre ele, que eu fui descobrindo, tanto pelas coisas que ele dizia, quanto tudo o que eu observava, a maneira dele ser, que ele realmente tomava o mundo como um teatro. Quase sempre o Ali estava, na verdade, também representando um papel. Não é que não fosse autêntico, aquilo era o mais autêntico dele. Mas era uma forma. Mas ele se tornava tanto mais autêntico, tanto mais louco, aquelas coisas que ele fazia, dizia, quanto ele entrava em determinado personagem que ele inventou. Que talvez fosse ele, né? Era ele, mas havia essa coisa da consciência de que. E a crença mesmo de que o mundo é como um show, um espetáculo, entende? Em que você assume esses papéis. E isso é muito presente. Por exemplo, não é só na obra. Na obra tem isso o tempo todo. Ele está sempre assumindo papéis. Ele diz isso até. Você lendo os poemas, depois você tem essa chave, isso, né? Você vai vendo, exatamente. Então, eu falei com Carlinhos Nader, uma época, o videomaker, né? O Carlos Nader, resolveu fazer um documentário sobre o Ali. Eu adorava o Ali, resolveu fazer um documentário sobre o Ali. E lá para as tantas ele percebeu que o Ali estava sempre impostando, de certa maneira, entendeu? Ele queria pegar o Ali sem... desprevenido. Mas nunca conseguiu. Ele disse que nunca conseguiu, entende? E sente que aquilo era o que... E em determinado momento, a única vez que ele pecou foi que ele filmou o Ali dormindo. Quando o Ali acordou e viu que ele tinha sido filmado dormindo, ficou indignado. Ele disse, mas como você faz uma coisa? Ele me ligou, o Ali me ligou. Ele disse, Cícero, você sabe o que o Carlinhos fez? Eu disse, o quê? Eu achei uma coisa terrível. Ele me filmou dormindo. Você deixaria uma coisa dessa? Para mim não era uma coisa tão grave. Mas ele estava, a hora que ele não tinha controle. Mas a hora que ele não estava controlando, né? É interessante isso, porque o Ali... todo mundo pensa o oposto, até, no certo sentido, a pessoa totalmente espontânea. Mas é uma mistura das duas coisas. Ele era mais espontâneo quando assumia um personagem do que quando não assumia. Eu lembro muito do Ali, mas sempre com alegria, porque eu lembro sempre de muita coisa engraçada, né? O Ali tinha um grande senso de humor. Estava pronto para rir e sorrir, né? Antônio, queria te agradecer todos os poemas que você leu. Obrigada pela entrevista, foi muito legal. Eu que agradeço, adorei a entrevista também.